Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Conta pra gente seu nome completo. Silvilene Carvalho Silva. O que a senhora quer contar, Silvilene? Eu quero contar do meu grande testemunho, encontro que eu tive com Deus em 2015, aonde eu fui agravada de AVC. Eu tive 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, constatado pela medicina. E o médico que acompanhava naquela época o meu tratamento, ele falava que eu fui um milagre de Deus. E realmente eu fui um milagre de Deus. Porque naquela época eu já era nova convertida, mas antes disso, quando Jesus me resgatou de coisas terríveis do mundo, eu era usuária de droga. Eu fumava, eu bebia, eu fazia coisas que só Deus sabe. Mas para Deus, quando Ele nos ama, Ele nos resgata da onde a gente estiver. Se a gente der lugar para o Espírito Santo trabalhar, Ele vai lá e resgata. Eu vim de uma família de passados terríveis, de terreiro de Umbanda. Eu sou daqui da Baixada do interior, daqui do Maranhão, uma cidade chamada de Cururupu. A minha família todinha servia a Casa dos Encostos. Hoje em dia, para onde eu gosto do Senhor, uma metade está na presença de Deus, a outra metade precisa ser resgatada. E naquela época, eu era nova convertida, como eu falei para vocês. Eu tinha só uns 5 anos de crente na casa do Senhor, na caminhada. E durante esses 5 anos, para mim foi muito difícil, porque quando eu vivia lá na casa também dos Encostos, eu também baiava, eu fazia sacrifícios, eu fazia coisas que só Deus sabe. E uma vez eu fiz um juramento para Deus, no leito de enfermidade, quando eu tive esses AVCs, tanto isquêmico como hemorrágico. Na conta que a gente fez na minha família, deu 7, porque foi um atrás do outro. E no último que estava me dando, quando eu morava aqui no bairro chamado Saviana, que eu estava lá na casa da minha filha sendo tratada, eu não moro lá, eu moro no Anjo da Guarda. E ali eu me joguei no chão frio e falei com o Senhor, Senhor, se essa carcaça te serve, porque na época eu fiquei só o couro e osso, eu fiquei muito magra. E eu falei para Deus, se essa carcaça te serve, Senhor, me coloca de pé para me fazer a tua vontade. Eu sei que eu errei contra o Senhor, realmente, irmãos. Eu estava rebelde, eu estava indisciplinada, eu queria sair da casa de Deus, porque eu não tinha assim um acompanhamento espiritual adequado, uma casa onde eu pudesse me congregar, onde eu pudesse ter aquele equilíbrio mental. Então, muitas das vezes, a gente que vem do mundo, o inimigo ele só quer uma brecha, para ele poder entrar na nossa vida e estragar e acabar com a nossa vida. Mas só que eu já seguia Deus, mas eu estava fraca na fé. Eu estava com uma doença terrível dentro de mim, que é uma tal de anemia fosfórica, onde o sangue da gente vira água. É um tipo de câncer. No tempo das minhas regras, eu não regrava como uma mulher normal. Eu botava só água. Então, ali eu só fui entender que eu estava muito doente quando eu tive os AVCs. E esses AVCs eu tive quando eu fui aqui para a unidade mista aqui no Bacanga, que lá o médico passou umas ampolas de munipuruns, é um tipo de uma medicação que toma no soro para a pessoa que tem problema de anemia. E ali o médico, ele até tinha medo de me dar aquela medicação, porque ele dizia que era muito forte, eu poderia ter algum treco, né? Como realmente eu tive um treco. Depois que eu já tinha tido 3. Aí depois que eu tomei esses remédios, eu tive mais 3 e depois mais outro. Aí completou o que? Os 7. Então ali eu tive um encontro com Deus. E quando eu me joguei naquela lajota fria, eu digo, Senhor, se o Senhor está tratando comigo, porque, irmãos, eu creio que tudo tem um tratado de Deus. Tudo tem um tratado de Deus na nossa vida. Deus não perde uma alma para o inferno. Mas fácil Ele preparar a gente e nos levar, mas Ele não perde. E ali eu via também que era um tratado de Deus. Porque eu queria sair da igreja, eu queria sair do ministério onde eu estava, porque é tipo assim, quando a gente vem do mundo, as pessoas não te dão crédito, a pessoa não acredita que Deus te ama, que Deus está na tua vida, te julga, te critica, mas o importante é que Deus está conosco. E ali naquele momento, ali eu tive aquele encontro com o Senhor, eu vi Ele tratar comigo e falar comigo assim, agora eu te tiro desse leito, agora eu te tiro dessa cova. Irmãos, quando eu andava, quando eu tive esses problemas, esse lado aqui meu, ele era todo torto, só mexia só esses 2 dedos aqui, ó. Esse daqui ficou para o fundo, e a palma da mão era para o fundo. Eu andava me arrastando como de um lado, porque o AVC foi tão forte
que ele deixou essas pequenas sequelas. Mas ali, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mesmo dentro de um consultório médico, o doutor Tamps, era um médico lá da Vila Nova, quem bem conhece, ele era um neurologista. Ele pegou nos últimos exames que eu fiz, que ele foi ver a tomografia, e lá o laudo, lá no laudo deu que eu fumava, que era tabagismo, alcoolismo e droga. Quer dizer que o médico já tinha lido o meu laudo, né? Ele só procurou para mim, dona Silva, quando a senhora era mais jovem, a senhora usava alguma substância química? Aí o inimigo pegou, veio no meu ouvido, fala que não, diz que tu não usava nada, fala que tu era neutra. Aí ele falou, dona Silva, a senhora usava alguma coisa? Eu digo, sim, doutor, eu bebia, fumava maconha, usava droga, eu fazia um bocado de coisa. Eu sei, porque está aqui no seu laudo, tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas. E aí ele foi ver na tomografia, lá deu, bem aqui está assim, está tipo um AVC hemorrágico, realmente é um AVC hemorrágico. A senhora é crente? Eu falei para ele, não, eu sou cristã, sou. Então glorifica ao teu Deus, que ele te deu mais uma chance de vida. Glorifica a Deus. Então, o próprio médico que estudou, que sabe da medicina, que sabe o grau dessas doenças, que AVC é um acidente vascular cerebral, muitas das vezes ele mata, que dirá 7. Então, por isso eu disse para o Senhor, e fiz um juramento para ele, que aonde eu tivesse uma oportunidade, não seja uma, de dar esse testemunho, glorificando o nome dele, eu ia dar para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. Porque se eu estou de pé, sem sequela, sem mácula, sem nada, é porque ele quis. Ainda tem outra, Satanás ainda me tentou dentro do consultório do médico. Ele ainda falou assim, que nada, te arrasta no meio do médico, para ele poder te dar um laudo, para te aposentar. Irmãos, é real, o mundo espiritual existe. Por isso que as pessoas chamavam até eu de louca, mas não era louca não, porque quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E ali aquela voz dizia, filha, não faz isso. Eu já te coloquei de pé, sem sequela, sem mácula, sem nada. Sem mentiras. Sem mentira, sem nada. E ali o médico mandava eu caminhar, eu andava para um lado e andava para outro, porque quando a gente tem esse problema, a gente tem o acompanhamento, faz terapia, os nervos voltar ao normal, para tudo voltar ao normal. Mas glória a Deus, que eu nunca precisei, irmãos, fazer terapia. Deus me curou por completo. Para a honra e glória de Deus, lá em casa eu tenho a tomografia, lá em casa eu tenho o laudo para constatar, porque as pessoas olham a gente desse jeito, falam que a pessoa está mentindo, mas não é mentira não, é para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus, parabéns. Obrigado, viu? Seu testemunho edificou minha fé também. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida.